Fala turminha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, professor Pedro aqui para mais uma aula nossa de física dentro do campo de ciências. Olha só, hoje eu vou compartilhar com vocês um conteúdo que é muito importante para dentro das ciências, que são os fenômenos, e neste caso nós iremos trabalhar especificamente a ideia dos fenômenos científicos, tá ok? Mas vamos lá, eu vou pegar o pincel e quero que você já vá me acompanhando. O que significa fenômeno? A origem dessa palavra vem do grego. Olha que interessante, para variar, né? Muitas das raízes das nossas palavras. Painômeno. Professor, o que é painômeno? Para a tradução direta, né, de fenômeno para nós, é tudo aquilo que pode ser observado. Então, tudo que é observável, a gente considera como um fenômeno. Mas se tudo aquilo que eu observo é um fenômeno, tudo que envolve o dia a dia, sim, tudo que você observa é considerado um fenômeno. Até mesmo quando você observa uma pessoa caminhando, um pássaro voando, são fenômenos, porque tudo aquilo que é observável, eu posso enquadrar e classificá-lo como fenômeno. Legal? Agora, dentro do aspecto científico, que é essa observação? Aqui o interesse é buscar, tá? Ou buscam, no caso, os cientistas, buscam observar e não só observar. Buscam observar e descrever, galera. Eles precisam explicar aquilo tudo, o que acontece com... Vamos lá, o que acontece com a matéria. Uau, professor, agora vamos lá. Diga pra gente o que é, então, matéria. O senhor está se referindo à disciplina? Português, história? Não, a matéria aqui, dentro do aspecto científico, matéria é tudo aquilo que possui uma forma e ocupa um espaço. Por exemplo, esse pincel que está na minha mão. Quando eu coloco ele sobre uma mesa, ele ocupa um espaço, certo? E ele tem uma massa, ele tem um corpo. Então, o que é matéria? Eu vou colocar em azul a definição para vocês aqui. Matéria é simplesmente algo, tá? Que ocupa um espaço, como o exemplo que eu dei do pincel, que ocupa um espaço e ainda possui massa. Tá? Então, se ocupa um espaço e possui massa, nós estamos nos referindo à matéria, beleza? Ou seja, galera, a ideia aqui que nós estamos pegando é de que fenômeno, então, recapitulando, é tudo aquilo que é observável, ok? E dentro do campo de fenômenos científicos, é a busca por observar e descrever. Então, isso é importante, não é apenas observar, mas dentro das ciências, nós precisamos ainda descrever o que acontece ou o que ocorre com essa matéria. E isso é também o objetivo não só dos cientistas, mas também é o objetivo das ciências da natureza, que se preocupam em trazer isso de forma explicativa para a gente, beleza? Olha só, eu vou colocar para você um exemplo no próximo quadro de que como nós podemos classificar os fenômenos. Nós temos duas maneiras principais de classificar. Vou limpar o quadro e já volto. Beleza, gente, já estamos de volta, continuando o nosso conceito. Vamos aprender a classificar? Mas, professor, espera um pouquinho. Como é isso? Como que a gente classifica o fenômeno? Não é tudo aquilo que é observável e ponto final? Mas dentro do campo científico nós vamos distinguir, separar qual é o tipo de fenômeno. Como é que a gente faz isso? Basicamente, a ideia é observar o que acontece com a matéria. Beleza, tudo aquilo que ocupa um espaço e possui massa. Joia. Mas como que eu vou classificar se é observar a matéria? Eu vou dar um exemplo para você e isso vai ficar mais claro. Imagine o seguinte, que você tenha uma folha de papel, certo? Eu tenho uma aqui, uma folha de papel.
certo? Possui uma massa muito leve, ocupa um espaço. Se eu amasso essa folha, dá uma olhada. Tá diferente de como ela era? Diferente. Podemos dizer que a forma mudou, tudo bem? A forma foi alterada. Mas ainda é papel? Ainda é papel. Tudo bem. Então vamos lá. Se nós pegamos então essa folha e vou desenhar aqui ela amassada, amasso ela, você concorda comigo que aqui a forma foi alterada? Tudo bem? A forma foi apenas alterada. Agora imagine o seguinte, eu pego essa folha de papel e coloco fogo aqui nela para queimar. Começo a queimar essa folha. Eu não vou fazer isso aqui porque eu sou consciente, eu estou dentro de um ambiente fechado, não faça isso em casa, não coloque fogo em nada, mas imagine essa folha de papel pegando fogo. Você concorda que depois de um tempo carbonizando toda a folha, ainda é folha de papel? Você concorda comigo que não só a forma foi alterada, mas a sua composição virou tudo cinza, não é isso? Então aqui nós podemos dizer que se transformou. Aqui a forma é alterada e aqui nós dizemos que ela se transforma, certo? Ela tem a sua composição mudada. O papel queimando deixou de ser papel porque teve a sua composição, isso é, o seu material, celulose, que é a composição do papel, foi totalmente transformado em cinza, enquanto que apenas amassar essa folha aqui de papel alterou apenas o formato. E é isso que faz a grande diferença de classificar ambos, ok? Então nós podemos classificar o fenômeno como químico ou como fenômeno físico. Como o de cá está queimando, mudou a composição? Mudou. Então aqui é chamado de fenômeno químico. Ok? Fenômeno químico. Enquanto do lado de cá, eu vou dizer que a outra classificação é fenômeno físico. Então são as duas maneiras de nós classificarmos o fenômeno científico. Se foi transformado a sua composição, deixou de ser papel e virou totalmente cinza, é um fenômeno químico. Se apenas a forma foi alterada, mas eu ainda consigo ver que é papel, garanto que era um papel branquinho sulfite, não é um jornal, não é um papel higiênico, mas eu garanto, porque eu estou vendo ainda o material, a composição, se só a forma foi alterada, é chamado fenômeno físico, ok? Então aqui, a característica é a composição, tá? Vou colocar uma estrelinha aqui, a composição muda, certo? A composição muda, ela totalmente é alterada, beleza? Então aqui é o contrário, a composição vai mudar? Não, né? Então vou colocar grandão assim, ó, a composição não muda, ou seja, ela não se altera, beleza? Vamos dar alguns exemplos? Vou usar o azul para distinguir. Enquanto eu vou colocando, você vai acompanhando algumas imagens. Aqui um exemplo de fenômeno químico. Vai lá, gás queimando. O gás de cozinha está sendo totalmente carbonizado, totalmente deixando de ser gás naquele botijão, naquele fogão totalmente queimado. Outro exemplo, ferro. O ferro enferrujando. Tá vendo aí? O ferro enferrujando é um exemplo de uma composição que está sendo alterada. O ferro está perdendo as propriedades dele. E ainda mais um exemplo, a madeira. Pode ser madeira, eu dei o exemplo de papel, mas vamos colocar a madeira queimando, madeira carbonizando. Ok? Legal? Agora vamos dar exemplos de fenômenos, então, que é só físico. O primeiro pode ser ferro derretendo. O ferro, quando derrete, ele
ainda é ferro, só que é em outro estado físico que a gente ainda vai ver aqui. As transformações, ok? Ele estava em estado sólido e passou agora a ser apenas, né, estado líquido. Além do ferro derretendo, a gente pode considerar a água fervendo. Ou, eu vou colocar aqui, congelando. Estão vendo aí? Legal, né? Os exemplos. Então, beleza. Recapitulando tudo que a gente viu. O fenômeno pode, então, ser algo observável. Dentro do campo científico, nós não só observamos, mas descrevemos, por meio de leis e regras científicas, do que acontece com aquele fenômeno. Esses materiais podem estar se apresentando em sólido, em líquido ou em gás, que é o estado gasoso. E, dependendo se transforma ou se apenas altera a forma, nós vamos dizer se é fenômeno químico ou se é fenômeno físico. Beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido exercício para a gente praticar junto com você, rápidas questões disso aqui que nós estamos falando para fechar a nossa aula e vocês depois poderem fazer uma atividade. Antes de ir para o exercício, eu quero dar um bônus para você. Tá aí aparecendo para você o nosso resumo dessa aula, é isso mesmo. Eu montei para você um resuminho que está aí para você acompanhar e poder fazer as suas anotações. Você vai poder estar transcrevendo para o seu caderno todas essas informações, tá certo? De forma mais completa do que o resumo que o professor trabalhou aqui no quadro. Vamos embora para o exercício? Muito bem, gente, vamos fazer agora os exercícios, conforme eu prometi, desse assunto de fenômenos científicos divididos em químicos ou físicos. Vamos lá, vou compartilhar um exercício aqui virtualizado com vocês e já está na sua tela a primeira questão. Categorize, ou seja, encaixe, defina, diga corretamente os fenômenos como físico ou químico. Vamos lá. Essa primeira imagem que nós temos aqui é um clássico exemplo que acontece da aurora boreal, essa mudança das cores no céu, por exemplo, no pôr do sol, no nascer do sol. E aqui, nesse efeito da aurora boreal, quando a luz começa a ter algumas apresentações e reações devido ao horário, o clima e tudo aquilo que está no ambiente. Vamos lá, isso é um fenômeno físico ou um fenômeno químico? Muito bem, pensa comigo. Vamos ver se tem uma dica aqui embaixo? Vamos lá, primeira dica, os fenômenos físicos não alteram a constituição do material. Então já dá para responder, a luz aqui deixou de ser luz? Não, ela continua sendo luz com todas as suas cores no espectro da luz. Então, fenômeno físico, será que nós estamos certos? A segunda é um palito de fósforo queimando, pegando fogo. E aí, baseado naquela dica, nós podemos perceber que a madeira está queimando. Mas vamos ver mais uma dica se tem. Os fenômenos químicos são aqueles em que a constituição do material muda. Então, pera lá, aqui nós temos um fenômeno químico, tudo bem? E essa terceira também está acontecendo algo na composição desse material. Aqui é aqueles foguinhos que colocamos em cima do bolo de aniversário, né? Mais uma dica, as mudanças de estado não alteram a constituição do material, ou seja, isso aqui respondia a primeira. Já que estamos vendo dica, tem mais alguma para a gente olhar? Ele dá a dica seguinte para você. Quando cozinhamos um alimento, a gente está quebrando moléculas e está mudando o estado físico, tá? Eu sei que uma batata crua e uma batata cozida ainda é batata, né? Mas a constituição começou a ser mudada. Quando fritamos a batatinha, a gente está fazendo uma mudança, então, química no alimento, todo o cozimento. Aqui também é um fenômeno químico. Vamos verificar? Isso mesmo, acertamos, ok? Mantenhamos a nossa persistência. Vamos para a próxima pergunta. Classifique cada um dos fenômenos numerados. A gente tem o fenômeno 1 aqui, no milho, e o fenômeno 2 aqui na água borbulhando. Acabei de dar a dica para você no exercício anterior. E aí? No primeiro, o que está acontecendo? É um fenômeno químico ou um fenômeno físico? Como a gente viu, cozinhar alimentos é sempre um fenômeno químico. E a água deixou de ser água quando ela começou a aquecer?
Não, é apenas a mudança de estado. Mas vamos ver algumas dicas? Primeira, os fenômenos físicos não alteram a constituição do material. Beleza, a água continua sendo água. Segunda dica, os fenômenos químicos são aqueles em que a constituição do material muda. Esse milho cru não é o mesmo do milho cozido. A constituição começa a mudar, beleza? Mais uma dica, as mudanças de estado não alteram a constituição do material. Vamos ver se a gente acertou o cozimento como químico e apenas a água borbulhando como físico. Muito bem, melhoramos, acertamos as duas. Vamos para a próxima. Novamente, imagem. Olha o que está acontecendo com esse chocolate. É um chocolate, não é? Sendo derretido. Que fenômeno é esse? Novamente, químico. A luz. Aqui o comportamento do arco-íris é apenas um físico. E aqui nós temos algo sendo cozinhado. De novo, fenômeno químico. Vamos verificar? Beleza, acertamos. Tem mais uma pergunta para fechar o nosso conteúdo de fenômenos científicos. Vamos analisar essa imagem. Nós temos aqui uma colher, não é? Temos uma panela, água aqui, apenas fenômeno físico. A água continua sendo água, o macarrão continua sendo macarrão, professor. Mas não é simplesmente a forma, mas a constituição material de macarrão cru é diferente do após o cozimento, então é fenômeno químico. Vamos verificar? Beleza, acertamos todas as nossas 4 perguntas que eu tinha para fazer aqui, praticando junto com vocês. Beleza? Gente, o professor Pedro vai ficando por aqui. Não esqueçam de fazer as nossas atividades dentro desse assunto. Um abração para vocês, tchau, tchau e até a próxima.